como motor. Começa a trajetória política dele pelo PDC. Em 50, um outro rapaz lá no Paraná também ingressa na democracia cristã, depois seria o presidente nacional da Juventude Democrata Cristã, mais tarde um dos maiores políticos brasileiros. O nome dele, José Richa. Em 58, o Nelson Marquesan, lá em Santa Maria, ele era o auxiliar do arcebispo, o motorista do arcebispo, o secretário do arcebispo, e o arcebispo o estimula, porque via naquele rapaz um grande potencial. Nelson, entre, que se candidata a vereador. E Nelson Marquesan, com 19 anos, se elege vereador pelo PSDC. Em 60 elegemos o Ney Braga, no Paraná. Em 62 eu entro nessa história. Há 47 anos atrás, eu me filio ao PDC em Porto Alegre, ao Partido Democrata Cristão. Hoje eu tenho 47 anos de democracia cristã. Na Juventude Democrata. Na Juventude Democrata Cristã. Mas chega a 65, aí em 65 o regime militar extingue os 13 partidos que existiam, o PDC era um deles. O presidente nacional do PSDC já era o então deputado federal Franco Montoro. Aqui em São Paulo o presidente era Roberto Cardoso Alves. Depois disso, ficamos 20 anos fora do cenário político brasileiro, até 85, por ocasião da reorganização político-partidária. Na reorganização político-partidária é refundada a democracia cristã, eu sou convocado para organizar o partido de São Paulo, disputa a prefeitura de São Paulo em 85, concorrendo com Jânio, Fernando Henrique, Suplicy, Francisco Rossi, grandes... E quando surgiu o refrão... Quando surge o jingle, o Emael, um democrata cristão, que foi criado por um companheiro nosso, José Raimundo de Castro, que é um alfaiate, mas é também compositor popular. Hoje ele é membro da Executiva Nacional do PSDC. Em 86 já elegemos 5 deputados federais constituintes. Eu por São Paulo, mais 4 em outros estados. Em 90 nós elegemos 22 deputados federais. E eu me reelegi por São Paulo. Em 92 nós elegemos centenas de prefeitos. Elegemos milhares de vereadores. Mas infelizmente, só um ano depois, em 1993, se abateu sobre a democracia cristã uma decisão extremamente equivocada da direção nacional, promovendo a fusão do PDC contra a sigla partidária. Nós éramos 22 deputados federais, 3 governadores de estado, 4 senadores... PDC e o PDS. Né? PDS. Que deu origem ao PPR, depois juntou com o PP. Mas só 2 anos depois, na noite de 30 de março de 1995, juntamente com mais 114 companheiros, nós refundamos a democracia cristã e acrescentamos um S na antiga sigla. Hoje nós estamos organizados em todos os estados brasileiros. Se lembre, Marcelo, que lá na eleição de 2006, para mostrar que nós éramos novamente um partido nacional, nós disputamos o governo do estado em 25 estados e 17 candidatos ao Senado. Hoje nós estamos em todos os estados brasileiros, filiados em quase 2.500 municípios, milhares de diretórios organizados, funcionando, atuando, E este ano nós vamos eleger uma bancada muito robusta de deputados federais, vamos eleger deputados, um grande quantidade de deputados estaduais, estamos participando de candidatos próprios a governador em Sergipe. É um cenário extremamente positivo. Agora, em 93... Deixa eu só... Sim. Esse jinglezinho é um... Aumenta aí, vai, que já tá... Né? É engraçado que vem a musiquinha e já tem o corinho, né? Mas tem que ouvir também a versão no axé, a versão do sertanejo universitário, da milonga gaúcha. Vou colocar aqui. Candidato, olha, tem muita gente aqui no chat. Eu vou fazer minhas respostas mais curtas, então. Claro, olha, tem a Bandeira, Tereza, Sandra, Yamin, Camila, Anarquista, Matheus Borges, Fabi, Rex, Neto, Silvio, JPTG 27, Javes. Olha, a audiência hoje do debate está muito legal, muito boa. Dentre as perguntas aqui, o Rex Tank, que nos escreve de Salvador, ele quer saber o que o senhor pensa de não ter sido, aliás, o que o senhor acha de não ter sido convidado para o debate dos presidenciáveis da Band. Bom, nós somos uma democracia, nós estamos. Agora, o que eu acho muito estranho é você usar a democracia para feri-la. Eu sou um defensor cerrado e não abro mão da liberdade de imprensa. Sem liberdade de imprensa não há democracia. Agora veja, Marcelo, eu não entendo certas coisas. Em todos os cenários, eu sou o 4º colocado nas pesquisas de opinião. Na última pesquisa Datafolha, tem uma pergunta que é a seguinte, a pergunta espontânea:
Quem você acha que vai vencer a eleição para presidente? Eu sou o quarto colocado em todos os cenários. E interessante que em alguns cenários, por exemplo, jovens de 16 a 24 anos, adultos de 35 a 44 anos, trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, a região norte e centro-oeste do país, o percentual de pessoas, de eleitores que dizem que eu serei o vencedor, já chega à metade daqueles que dizem que a candidata do PV será vencedora. Então realmente é muito estranho. Como é que um candidato com esse potencial, que é o candidato que mais cresce hoje no Twitter percentualmente, não participa do debate? Interessa a quem isso? E os milhões de eleitores que já são meus eleitores hoje, não merecem respeito? Mas eu acredito que a Bandeirantes ainda vai rever essa posição. O anarquista ele pergunta se a lei da ficha limpa prejudicou muito o seu partido. Não prejudicou em nada, não temos nenhum candidato nosso atingido pela lei da ficha limpa. Que partidos o senhor chamaria, diz aqui o Michel de São Paulo, para compor a base de apoio no Congresso em um eventual governo? Todos. Aqui eu vou contar um pouco a minha experiência na Constituinte. Marcelo, quando eu cheguei na Constituinte, cheguei com sonho, com ideal, né? Aí as pessoas diziam, mas deputado, devagar com andor. Porque vocês são só 5 constituintes. Você vem com tanto sonho, você vai sofrer com isso, porque você não vai conseguir chegar lá. Quando terminou a Constituinte, eu fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. O que eu aprendi? Que quando você tem com você a verdade, quando você sustenta suas propostas com o interesse da sociedade legítimo, a tua chance de sucesso é muito grande. Como presidente da República, eu vou administrar com o Brasil e para o Brasil. E todas as forças políticas são importantes. Eu aproveito essa oportunidade, Marcelo, nessa pergunta, para prestar minha homenagem. Eu quero homenagear todas as mulheres e homens que são candidatos a presidente da República. São mulheres e homens que se dispõem, que se predispõem, que se oferecem para servir ao seu país. O senhor disse há pouco que faria aliança com todos. O senhor defende, então, por exemplo, a posição do atual governo Lula, onde diz que para se governar o Brasil é necessária aliança com Deus e com o diabo? Não. As alianças têm que ser fundamentadas, na verdade, no interesse comum. Essa. Só que a minha experiência mostra que no fundo da alma de todos os parlamentares está o amor à verdade. E quando você consegue demonstrar qual é o caminho, aonde está a verdade, a sua chance de sucesso é muito grande. Agora, o que nós somos contra, Marcelo, é o aparelhamento do Estado. O inchaço. Aparelhamento do Estado. Nós estamos apresentando à sociedade brasileira as 27 diretrizes gerais de governo. Nós chamamos Carta 27 Brasil, diretrizes gerais de governo. E dentro dessas diretrizes existe uma que é muito forte, sem prejuízo das outras. Nós estaremos oferecendo ao debate nacional uma nova forma de administrar o Brasil, um novo modelo de gestão pública, que se baseia em 5 ferramentas fundamentais. Primeiro, cargo de gestão tem que ser cargo de carreira. O que significa isso? Que todos os cargos de comando no serviço público, sendo apenas aqueles poucos de natureza política, todos eles têm que ser exercidos por funcionários de carreira. Funcionários concursados, que entendem do que fazem. Em todo mundo desenvolvido, cargo de gestão é cargo de carreira. Segunda ferramenta, auditoria independente das contas públicas. Quem fiscaliza não pode estar subordinado a quem vai ser fiscalizado. Senão você colocar coelho cuidando de horta. No caso dos tribunais de contas. Então você tem que ter o que não é necessariamente uma auditagem externa, mas você tem que ter planos de carreira que garantam ao servidor público total independência na sua função de auditar. Foi a grande evolução que nós tivemos no Ministério Público. Trazido essa melhora, trazido esse avanço pela Constituinte de 88. Terceira ferramenta, planejamento. O conceito sempre antes da ação. Pensa, planeja, depois faz. Não é um processo errado que você tem hoje no Brasil, faz, desfaz, constrói, destrói. Quarta ferramenta desse processo, fazer do serviço público brasileiro um dos melhores serviços públicos do mundo. Toda a nossa vida depende do serviço público. Nós temos que ter um dos melhores serviços públicos do mundo. Para isso é necessário plano de carreira, política salarial competitiva, política de incentivo, capacitação funcional permanente, equipamentos sempre atualizados e controle de qualidade do serviço público. E a quinta ferramenta desse novo modelo de gestão pública é fazer do tributo